Oi gente, aqui é a Carla do Daniel Literário e hoje vim trazer para vocês a resenha de A Chama Dentro de Nós, da Brittany Sherry. Esse aqui vai ser a última resenha que eu vou fazer da série Elementos. Foi o último que eu li, mas na verdade acho que ele é o segundo. Eu fiz tudo fora de ordem. A Chama Dentro de Nós vai nessa vibe dos outros livros, de uma história de romance, de superação, e vai ter um casal protagonista aí que vai ter que enfrentar umas dificuldades até ter o seu final feliz. Aqui a gente tem a Alyssa, uma jovem que é alegre, né, toda determinada, e o completo oposto do Logan, que vai ser o par romântico dela, que é um garoto problema, todo sério, quieto e enfim, uma infância aí complicada. E eles não tinham nada em comum, exceto o fato de terem problemas com os pais. E é isso que acaba meio que aproximando eles. E eles viram amigos e, é claro, vão se apaixonar. Eu comecei gostando muito da história, porque era muito parecida com a história dos meus pais, né? A história de vida, de como eles se conheceram e tal. Porque no início a protagonista era caixa, não é de supermercado, mas é de algo parecido. E a minha mãe também era. E foi lá que ela conheceu o meu pai, assim como o personagem aqui vai conhecer o Logan, né? Então, o Logan começa a ir toda vez no caixa dela, meu pai também fazia isso. Então, eu meio que me identifiquei um pouco na história, a história me cativou por conta disso. Tem algumas outras semelhanças aí com a história deles, mas o livro toma um caminho um pouco dramático demais, que se distancia um pouco da história dos meus pais, mas ainda assim eu achei bem legal. E ainda tem a escrita da Brittany Sherry, que foi uma coisa que me viciou muito durante essa série. Esse livro não foi diferente. A escrita dela, gente, é uma coisa tão maravilhosa que assim, você pode não gostar do livro, mas a escrita dela é uma coisa assim que, pelo menos pra mim, assim, conquistou completamente. É muito viciante, é uma coisa gostosa de ler. E assim, nesse livro aqui, em especial, eu não curti tanto os personagens, a maioria dos personagens, pelo menos. E ainda assim, a escrita dela conseguiu me conquistar de uma maneira que eu não conseguia largar o livro. Mas enfim, na história eu tava me envolvendo com os personagens até certo ponto. Só que aí o Logan faz uma cagada que eu fiquei completamente assim, por quê, né? Ranço. E aí eu não consegui mais gostar dele. Eu não sei. Eu não sei se alguém que já leu esse livro continuou gostando do Logan depois do que ele fez. Mas assim, por mais que seja compreensível por conta de toda a história de vida dele, de, sei lá, de todos os traumas e dos vícios e tudo mais, cara, não entrou na minha cabeça que depois de tudo ali você ainda conseguiu, tipo, passar um pano por cima de tudo aquilo e não surtou em nenhum momento, falando assim, seu idiota, por que você fez isso? Entendeu? Eu senti falta dessa atitude dela. Ela foi outra que me irritou por conta disso, porque, cara, ela foi muito submissa, muito passiva nos momentos que era pra ser uma coisa assim, tipo, garoto, acorda, entendeu? Eu me irritei em alguns momentos, mas assim, porque eu sou de um jeito. Talvez eu não tenha entendido muito as atitudes dos personagens por conta de não entender certas atitudes das pessoas no geral. Mas, enfim, foi super legal essa confiança da Alyssa no Logan, desse amor todo que ela tinha por ele. Mas não foi legal com ela, sabe? Eu achei um pouco abusivo, talvez seja uma palavra um pouco forte, mas era uma coisa desgastante, né, psicologicamente, que eu não consegui aceitar isso muito bem. E por falar nos personagens, o que eu mais gostei foi o Callum, que é o irmão do Logan. E ele, gente, é muito amorzinho. Eu acho que ele e a Erika deveriam ser os protagonistas dessa história, que seria muito melhor. Porque, assim, a Erika é meio chatinha e tal, mas depois ela fica, assim, ela é muito, como é que eu posso dizer? Consistente. Ela é coerente com as coisas, sabe? Ela não tem atitudes meio loucas, sabe? E por mais que ela seja um pouco parecida com a mãe, ela é completamente diferente também. Eu não sei explicar, mas eu acabei gostando dela e do Callum, que é um amorzinho, gente. Ele é muito fofo, sempre ajudando o irmão, sempre ajudando as pessoas ali ao redor dele. Por mais que
ele às vezes se prejudicasse. Eu sofri muito com ele, não vou dar spoiler. Mas ele e a Erika foi o meu casal favorito na história. Por outro lado, tivemos o pai do Logan e a mãe da Alyssa, que, gente, toda vez que eles apareciam me dava um ranço, uma mistura de ódio e nojo. Gente, eu tinha vontade de tacar uma coisa na cara deles, tipo... O pai do Logan era um traficante que, nossa senhora, ele tratava muito mal a mãe do Logan e as mulheres de uma forma geral. O cara machista, imbecil, nossa, e super abusivo, sabe? Aquela pessoa carregada. E a mãe da Alyssa também não era muito melhor do que esse cara, porque ela sempre reclamava das coisas e, assim, pra ela, o que ela pensava era o certo e ninguém mais poderia ter uma opinião diferente. Enfim, muito chato também. Não tão ruim quanto o pai do Logan, mas tão chato. O livro, ele trata de assuntos muito importantes que vão te fazer refletir. Alguns me tocaram bem profundamente. E por mais que eu não tenha gostado tanto assim dos protagonistas, a história ela não deixa a desejar no quesito superação, que é meio que o tema dessa série, né? De romance e superação. Toda a história do Logan é impressionante, assim, por tudo que ele passou desde pequeno, infância difícil, com o pai traficante, a mãe viciada e eles induzindo ele desde cedo ao vício, né, às drogas. E, enfim, é bem pesada a história dele. E a Alyssa ali do lado dele, né, como uma amizade um pouco improvável, porque ela vinha de uma família, de uma classe mais elevada. Mas, assim, ele tendo que lidar sempre com os próprios demônios e tendo que conviver com aquilo, com aquelas dificuldades, cuidar da mãe também, que estava sempre tendo recaída e sempre caindo na lábia lá do pai dele. Gente, era bem difícil de ler essas partes, mas era uma coisa assim que é uma coisa que você vê e tenta entender um pouco para tentar compreender as atitudes do Logan. Ainda que seja difícil de aceitar, é uma coisa que te dá uma compreensão melhor das coisas que ele fazia, sabe? O passado dos personagens definiu muito a atitude deles, né? Ainda que não tenha me convencido na parte do amor, né, da Alyssa e do Logan, o livro ele traz uma mensagem super importante de segundas chances, de toda pessoa merece, quase toda pessoa, né? Merece uma segunda chance. A Chama Dentro de Nós é um livro pesado, carregado, que tem temas bem delicados, mas que ainda assim é uma leitura leve, assim, gostosa de ler, por conta dessa escrita da Brittany, que é super gostosinha. Mas tem possíveis gatilhos, não sei, mas fala sobre drogas, fala sobre essas dificuldades com a família, sobre relacionamento abusivo. Então é um livro bem pesadinho, eu não estava esperando toda essa carga nele. E assim, não chega a ser uma leitura leve, mas você consegue ler rápido, não é aquela leitura maçante, sabe? Que você não consegue ler de uma sentada só. Eu gostei muito da série como um todo. E os meus preferidos foram Ar que Respira e O Silêncio das Águas, que tem resenha aqui, vou deixar nos cards. Mas a série como um todo vale a pena ser lida. E eu gostaria muito de, no próximo, né, em 2019, minha meta é ler mais livros da Brittany, porque eu realmente amei a escrita dela, amei os livros. E eu tô doida pra ler Senhor Dennis e outros aí que eu vi que ela já escreveu e lançou. Se você já leu a série Elementos, me diz aí qual é o seu preferido. E se você já leu A Chama Dentro de Nós, me fala aí também o que você achou do livro, se você concorda com as coisas que eu falei ou se discorda. E me indica um outro livro aí da autora pra eu ler no ano que vem, vou colocar na minha meta. E é isso, deixa o seu like no vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilha com os amigos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!